essa final, pra mim, pra gente ter um raio-x do que nos espera na Série D, não é? Do Asa e do CSA. Mas o CSA não colocou os reforços. Verdade, o CSA estará mais forte, inclusive hoje contratou mais um. O CSA não colocou os reforços todos. E hoje anunciou mais um jogador para Super Silva. Lucas Silva, ele Lucas Silva anunciou oficialmente, né? Mas o Oswaldo já havia trazido aqui a informação. Ex-Flamengo, né? Um jovem que estava no Boa Vista. Não conheço. Mas passou no Flamengo, é bom. Então. Nem sempre, né? E o Asa, todo mundo rezando aí para que o Asa possa trazer os reforços visando melhorar o elenco. Ontem foi uma grita de torcedores. A derrota, ela pode ter sido cruel para um time que precisava de um título para levantar o astral. Um título levantava a moral, o time vai jogar contra Jacuipense no próximo sábado, mas ontem o torcedor saiu, foi decepcionado. E hoje, o Vanderlei disse que na rua foi parado várias vezes e os torcedores reclamando, chateados, essa coisa toda com o time do Asa. Não é uma partida que vai deixar o torcedor assim. É o problema que muita gente tá reclamando aí, e o Jânio é testemunha, né, Jânio, das contratações que estão sendo feitas. E esse é o problema, não é? Da expectativa do torcedor que não tá legal. Eu digo sempre, às vezes surpreende. Do nada, pá, surpreende. Vamos torcer para que surpreenda. Porque o que foi apresentado ontem, segundo Oswaldo Barbosa, segundo Clevane, segundo Jânio, segundo Vitor, o que foi apresentado ontem foi decepcionante. E também não deu para o torcedor aquela esperança legal, desse, poxa, esse time vai bombar na Série D e esse ano a gente sobe. Então não cravou. Então, como última apresentação antes da estreia, foi um fiasco. Daqui a pouco o Oswaldo vai voltar a falar sobre esse assunto. O CRB perdeu o jogo. Um jogo, poxa vida, se jogasse R$1,50 teria ganho do Avaí. Claro que o time que tem uma propostazinha, ele veio, é um time muito consciente, um time que não é fácil não, é um time bem montado, um time equilibrado, mas o CRB era superior. As peças do CRB são melhores, mas dentro de campo não foi isso que a gente viu. O time não soube matar uma bola, a última bola do jogo, o time não soube, 3 jogadores. O CRB é um time vulnerável, parece um queijo suíço, cheio de aberturas assim, você está percebendo. 4 jogos sem vencer, seu Barroca, abre o olho, você recusou a proposta do Sport e ontem o Fora Barroca já foi ligado. Se perde o jogo pro Novo Horizontino, o Fora Barroca aumenta. Aí depois tem o Asa aqui, então a sequência não é legal, mas se não ganhar logo, começar a vencer, esse grito de Fora Barroca vai ecoar. Então o problema é você fazer com esse time ganhar logo, porque a tendência é a torcida ficar cada vez mais insatisfeita. O CRB, nesse jogo de ontem não, criou pouco, mas geralmente cria e não faz. E ontem a criatividade estava realmente muito fraca. Oswaldo Barbosa, eu não sei se como teste para a Série D, eu acho que valeu como teste, mas para o torcedor do Asa não valeu. Guima, um abraço para você. Boa noite, um abraço para você, para todos os companheiros de bancada. Vamos lá, claro que o torcedor talvez ele não entenda e principalmente o torcedor não concorde com algumas coisas que eu vou colocar aqui, que eu vim aqui para resenha pensando justamente isso, porque bate com o que eu já havia adiantado aqui. E quando eu falei sobre esse assunto, eu fui talvez mal compreendido até aqui na nossa mesa de debates. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vocês estão lembrados que há uns 10 dias atrás eu falei o seguinte: a competição do Asa, a cereja do bolo, chama-se Série D do Campeonato Brasileiro. E aí perguntaram o seguinte: então tem que abrir mão da Copa do Nordeste? Não é abrir mão da Copa do Nordeste. Mas a principal competição do Asa é a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu até me lembro que eu falei o seguinte: se o Asa, vamos supor, o Asa se classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste, se o Asa chegar à final da Copa do Nordeste, o torcedor vai ficar feliz da vida, o clube vai conseguir aumentar o seu orçamento,
mas o Asa de repente não sobe para a Série C. E aí o que é que vai adiantar toda essa campanha da Copa do Nordeste? Eu me lembro que eu falei sobre isso. E aí eu explicava pelo seguinte, porque o Asa, como muitos clubes do Nordeste, o Asa não tem elenco para você jogar 2 competições simultâneas e principalmente 3, como foi o caso de ontem da Copa Alagoas. E aí eu faço uma pergunta: o que foi que o Asa, por exemplo, perdeu com a perda do título? Nada. Absolutamente nada. Porque o Asa já havia ganho o que ele pretendia através do campeonato estadual, que era a vaga da Copa do Brasil. Agora, o que foi que o Asa ganhou com a perda da Copa Alagoas? Pressão, aborrecimento do torcedor, desconfiança do torcedor, cobrança do torcedor para uma estreia de Série D, que é a principal competição do clube que está batendo na porta no sábado. A expectativa de renda caiu. Aí o que é que acontece? O Asa joga na terça-feira contra o Piauí com o time titular. O Asa joga domingo em João Pessoa com o time titular. O Asa joga uma decisão de Copa Alagoas com o CSA com o time titular. E o Asa vai para uma estreia na Série D, provavelmente com o time titular. Aí você estreou no dia 24 de agosto, a estreia na Série D é dia 4. Em 10 dias você vai fazer 4 jogos. É humanamente impossível para qualquer jogador de futebol. Isso aqui não estou dizendo para usar como desculpa o resultado de ontem não, mas eu vou chegar lá. O Itamar citou isso, Oswaldo. Eu vou chegar lá. E aí o que é que acontece? O que é que custaria você chegar ontem no jogo com o CSA? Eu não gosto muito disso não, porque isso é papel de técnico. Mas o que é que custaria você chegar no jogo do CSA amanhã? E vamos lá. Cris no gol, Léo Príncipe, Rony Lobo, Fábio Aguiar, que não jogou lá em João Pessoa, então estava inteiro, e o Felipe Ramon. O Léo Bahia, o Aleph, que você poderia jogar porque vinha um bom tempo parado, não tem o mesmo desgaste, e o Igor Leite, que você deixou também sem jogar em João Pessoa. Kellyton, Alex Bruno, que não jogou em João Pessoa, e o Jailson. É ruim esse time para você entrar em campo com o CSA ontem para disputar uma Copa Alagoas? E você levaria todo mundo no banco de reservas. Você levaria Cristian Luca, Paulinho, Arthurzinho, Jefferson, Samuel, Wanderson. Você levaria todo mundo no banco. Ah, mas tecnicamente, de repente, o cara pode dizer assim, o titular perdeu, imagina esse time. Mas você poderia duelar mais no jogo. O grande problema do Asa ontem é que o Asa não teve nem força para duelar. O CSA voou e o Asa engatinhou. Esse também foi um dos problemas. Não estou tirando os méritos do CSA. Agora, para você fazer isso, primeiro, você tem que ter uma diretoria que banque. Uma diretoria que chegue para a imprensa e diga, olha aqui, a nossa competição é a Série D. O que nós estamos querendo e tudo está sendo planejado na temporada é o acesso para a Série C. E o Asa, nem time nenhum, tem estrutura aqui em Alagoas para jogar 3 competições simultâneas. O CRB, que é o CRB, tá sentindo. O CRB tá 4 jogos que não ganha. Por quê? Porque 2 jogos da Copa do Nordeste, 2 jogos na Série B. E aí vem o Asa, coloca tudo que tem de melhor em 4 jogos em 10 dias. Aí você perdeu a Copa Alagoas, o time era visivelmente desgastado ontem em campo, você criou todo esse problema para uma estreia de Série D e o time ainda vai cansado no sábado. Porque o time jogou ontem uma final, se desgastou pra caramba. Hoje é quinta, só tem sexta para jogar no sábado contra o Ajacuipense, que é forte. Um Ajacuipense que jogou na terça-feira. O Asa teve uma final ontem, então isso chama erro de planejamento. Isso chama-se erro de planejamento. Vou repetir, o que foi que o Asa perdeu em perder a Copa Alagoas? Nada. Agora, você ganhou todos esses problemas aí para estrear numa Série D. Agora, quem é que chega pro treinador e diz, professor, faça que eu banco? Como é que se conversa internamente? Quem é que tem, modesta parte,
essa sabedoria para enxergar tudo isso. Mas não. Você com o elenco limitado, aí você quer ir para João Pessoa com o time principal, você quer enfrentar o CSA com o time principal, você quer estrear na Série D com o time principal. E aí depois quem é que paga o pato? O próprio torcedor que sofre. Os jogadores que não aguentam. Eu não tô aqui passando pano em cima de jogador do Asa, não. Por aquele vexame de ontem, não. Não tô passando pano. Mas uma coisa que eu tô falando, e para quem gosta de futebol, quem acompanha, quem conhece, é uma coisa óbvia. O CSA tava parado só treinando há 10, 11 dias. E o Asa veio nessa sequência. De repente você entra com esse time aqui, tecnicamente poderia não ser o mesmo time do time titular, mas você ia correr mais. Teria mais força. Você ia ter mais força para competir, para duelar. Aí de repente termina o primeiro tempo na boa lá, aí você pega os titulares, você começa a jogar durante o jogo. Aí você é ao contrário, você já pega o CSA desgastado no jogo e os seus principais jogadores inteiros. Então, gente, eu repito, não sou melhor do que ninguém, nem quero ser, mas é uma visão que eu tenho. O futebol hoje, ele é um esporte de alto rendimento. É diferente do ano passado, que a gente dizia, não, mas no ano passado jogava domingo, quarta, mas era o jogo jogado, era técnico. Hoje em dia você corre mais, você se desgasta mais. E aí como é que eu tenho o elenco que já é limitado, tecnicamente, porque tem as limitações técnicas e não são poucas, e aí eu pego esse mesmo time, coloco 4 jogos para jogar em 10 dias. Não, mas eu perdi pro CSA. Não perdeu ontem. De repente, se você joga com esse time perto, a torcida ia dizer o quê? Não, mas perdeu porque o CSA só ganhou porque foi o time reserva. O CSA queria ver se fosse o time titular, se o CSA ganhava. Era isso que a gente ouvia hoje na rua. E aí ainda me veio para terminar o Itamar Schulli ontem reclamar de arbitragem. Itamar, até você, Itamar, tá começando? Porque qual foi o erro de arbitragem que teve ontem? E ele ainda disse na coletiva, não, o futebol é feito em detalhes. Aquele detalhe, se o jogador é expulso, eu vou dar outro detalhe a você, Itamar. Com 5 minutos era pro seu time estar perdendo de 3-0 no mínimo, com 5 minutos de jogo. Então esse também é outro detalhe no jogo. Então, repito, é o que eu penso sobre futebol, é o que eu acho sobre futebol, e você querer competir 3 competições com um elenco limitado e você ainda não tem a visão, a inteligência de saber rodar esse elenco. Como é que você viu o Asa, meu caro Clevânio Henrique, na derrota para o CSA? Boa noite, Guima, boa noite, companheiros aqui da bancada, boa noite você em casa, você também no YouTube, acompanhando aqui o Toca de Bola. Diante do que disse o Oswaldo Barbosa, eu só me resta pedir o documento para assinar. Tem tudo que ele disse aí, não é? Porque assim, tá coberto de razão no que, quando ele fala sobre a questão dessa rodagem do time, não é? Para que o time pudesse estar inteiro para o jogo do sábado contra a Jacuipense. Entendo também ser o principal campeonato que o Asa disputará, essa Série D. Até onde for na Copa do Nordeste, beleza, é dinheiro que o Asa vai conquistando a cada fase que ele avança. Agora, a cereja do bolo é a Série C, né? A Série D, aliás, para chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. O Asa no jogo de ontem, Guima, completamente irreconhecível. Aquele Asa que jogou o Campeonato Alagoano, aquele Asa que empatou com o Botafogo da Paraíba, aquele Asa que venceu o Piauí aqui, para o Asa que jogou ontem, completamente diferente. O time que parece que entrou em campo, mas ficou no vestiário, não é? Começou a levar pressão do primeiro minuto até o último minuto de jogo. O CSA foi superior ao Asa ontem durante todo o jogo e por isso que o Asa não conseguiu esse resultado. Esperamos que para sábado, diante do que disse aqui o Oswaldo Barbosa, também não dará para que esses jogadores estejam inteiros completamente para o jogo do sábado, porque só vão poder fazer um trabalho amanhã, não é? Já um trabalho leve, porque já tem que entrar em concentração para o jogo do sábado, senão estoura todo mundo, e aí como é que fica para começar o campeonato? E ainda para completar, os jogadores que o Asa contratou, acho que 2 podem jogar,
Os demais não teriam condições hoje, na minha concepção, de entrar para assumir uma titularidade nesse time do Asa. O Mota deve jogar, acho que a gente vai trazer daqui a pouco isso, e o próprio zagueiro Jackson, que entrou ontem também, não comprometeu, enfim. Christian Luca, mal demais ontem também, no jogo de ontem. Enfim, por isso que o Asa acabou perdendo aí esse jogo e agora virou chacota. Em um ano, o Asa 2 vezes vice do Campeonato Alagoano e vice da Copa Alagoas. Perdeu para os dois times de Maceió, para o CRB e para o CSA, praticamente com o mesmo placar, não é? Então, é difícil, o torcedor tá chateado, magoado com toda a razão. Acho que a diretoria deveria fazer isso que o Oswaldo falou aí, chegar para o torcedor, ir para a imprensa, ó, nosso campeonato é a Copa, é o Campeonato Brasileiro da Série D, o nosso foco é a Série D, vamos trabalhar para voltar para a Série C do Campeonato Brasileiro, assumir essa responsabilidade. E sobre a reclamação do Itamar Schulli em relação à arbitragem ontem, reclamou para tentar jogar uma culpa onde não existiu. Porque não houve erro nenhum de arbitragem, já porque a falta lá do jogador não era para cartão amarelo, era para expulsar. O VAR estava lá para analisar e deu o cartão amarelo. Então, assim, não vi em momento nenhum erro de arbitragem no jogo de ontem. Vitor Hugo, como é que você viu o jogo? Não, assina embaixo também no que falou o Oswaldo, o Clevane também, um time totalmente apático, o Asa não entrou em campo ontem. Concordo com o Oswaldo que o Cris ali nos primeiros minutos de jogo fez pelo menos umas 4 importantes defesas. O Asa poderia ter começado ali a partida logo no início, já ter tomado 3 ou 4 gols, ir pro intervalo com 4 gols de desvantagem não é erro tá dizendo isso, porque o Cris fez defesas importantes. Com relação ao time, o Christian Luca, concordo também com o Clevânio. Ontem uma partida totalmente abaixo. O terceiro gol do CSA, o Rian Santana disparou na frente, o Christian tentou correr, não conseguiu alcançar. Um belíssimo gol do Rian. No lance do primeiro gol, ele era quem dava condições. Eu até cheguei a dizer naquele momento ali que foi chamado o VAR, né, que na minha visão o Rian estava um pouco à frente, mas porque estava atrás, o Oswaldo também disse, mas quando veio a confirmação a gente observou realmente o Christian dava condição ao atleta do CSA. Então foi uma partida totalmente abaixo. E para completar também essa questão do Itamar, né, falar da arbitragem, certo que o lance antes de sair um dos gols do CSA foi escanteio para o Asa, que não foi marcado, foi dado tiro de meta, mas isso também não é levado em consideração, porque passou um certo tempo já, mas jogar para arbitragem, citar o desgaste também, eu acho que foi completamente infeliz o Itamar também ontem, uma decepção. O Fumeirão agora virou salão de festa. Quem chega faz a festa lá dentro. Né? Nos últimos anos tem sido assim. O CRB já fez a festa 2 vezes, o CSA fez ontem, o Operário do Mato Grosso do Sul fez uma festa também. Não esqueçamos de Maranhão. Maranhão, ano passado na Série D. O Pouso Alegre fez a festa em casa, mas começou a festa aqui, então tem sido difícil. E aí fica até a explicação, né? Muitas vezes a gente pergunta aqui, por que o torcedor do Asa parou de ir ao estádio? Tá aí a explicação. Porque o Asa parou de dar alegria ao torcedor. O que acontece nos últimos anos nos últimos anos é justamente isso. O torcedor dele, dos outros, tem dado muita alegria. Não, sim, eu tô falando do torcedor do Asa, que só tem tido decepção. Só tem servido de chacota, né? O Asa agora é hepta-vice. 5 do Alagoano, 2 da Copa Alagoas. Então, pelo amor de Deus, né? Então, tá explicado aí porque o torcedor deixou de ir ao estádio. Jânio Barbosa. Boa noite, um abraço para toda a bancada. Ontem eu nunca vi o Asa nessa temporada jogar muito abaixo. Primeiro tempo, o CSA era para ter levantado o caneco já no primeiro tempo, se não fosse as defesas do goleiro Cris. O CSA foi avassalador na primeira etapa de jogo. No segundo tempo, naturalmente o CSA ia colocar o bumbum lá atrás, como assim fez, né? Ficar lá na defesa, esperando contra-ataque, teve mais chance de fazer gols nos contra-ataques, não fez, o Asa conseguiu diminuir no placar. Mas estava meio que desorganizado ontem. Esse, assim, é o time principal, embora tenha esses reforços. Ontem, só dos reforços, só 2 poderiam atuar: o Danilo Mendes, zagueiro, e o jogador, o Jackson, como entrou na partida. Dos reforços novos, inclusive, mais 2 estão à disposição. O Léo Porfírio está à disposição e o goleiro Rafael Mariano também tiveram seus nomes publicados. Ficam à disposição para o jogo contra a Jacuipense neste sábado às 17 horas. Mas assim,
e apontando algumas coisas, assim, ainda não conseguiu organizar o Itamachura, não, esse time não. Literalmente o jogo contra o Botafogo da Paraíba foi um erro individual, foi do goleiro, que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o gol. Mas demonstrou no segundo tempo daquele jogo contra o Botafogo algumas coisas que precisam ser corrigidas de forma imediata. O torcedor cobrou Itamar? Cobrou todo mundo. Claro que o ponto principal era só o Christian Lucas. Eu não vejo dessa forma, você crucificar. E o presidente, eu não vejo você, de certa forma, você crucificar um jogador só. Como coletivo ontem, pelo amor de Deus. Agora, pelo amor de Deus. Antes do João Paulo também falar da opinião dele, o Itamar ontem também estava de brincadeira, né? Até agora eu tô pensando aqui o porquê, a razão daquela substituição, tirar o Fábio Aguiar e colocar o Jackson. Eu também não entendi. Aquilo ali foi 6 por meia dúzia. Qual foi ali a lâmpada do gênio que ele viu, que ninguém viu, ele perdendo o jogo de 3-0, tirar um zagueiro e colocar outro? Vai ver que ele achou que era no Fábio Aguiar. Mas nenhum lance foi em cima do Fábio. O pior que ele achava. Nenhum lance de gol foi em cima do Fábio Aguiar. Ele achava que era o Fábio Aguiar o problema e ele tirou o zagueiro errado, então, porque o vaiado foi o Cristian Lucas. E o Cristian Lucas falhou em 2 gols. Agora, os 3 que já tomou ontem. Ele tira o outro zagueiro. Se de repente o Fábio Aguiar pediu pra sair, é outra história. Mas eu acredito que não, porque quando houve a substituição, o Fábio Aguiar foi tipo assim, professor, o senhor me tirou por quê? Eu vi da bancada lá, ele pegou, ele quase que abraçou o Fábio Aguiar e apontou como que ele assim, tirei por causa que estava acontecendo algum problema. Eu, sinceramente, aí a entrada, o que é que somou a entrada? E quando ele coloca aquele Vitor Lima, coloca atacantes, eu disse, olha, você pode ter 10 atacantes lá, porque as pessoas imaginam o seguinte, olha, o treinador vem com tudo pra cima, vem com 3 atacantes. O cara acha que você escalar 3 atacantes vai significar que você vai ser um time ofensivo. Nem sempre. Você é um time ofensivo dependendo de quantos jogadores você chega à frente. Eu posso jogar de repente num 3-6-1, ter teoricamente só um atacante de origem e eu ser um time muito mais ofensivo do que um 4-3-3. Depende como eu vou armar o meu time estrategicamente e com quantos jogadores eu vou chegar à frente do gol adversário. Aí você coloca 3 atacantes, aí você tem 3 volantes, não estou dizendo que é o caso de ontem, mas você coloca 3 atacantes, aí você tem 3 volantes e essa bola não chega nos homens da frente. Como é que você vai ser ofensivo? Se os 3 ficam lá e a bola não chega? Você vai matar os 3 no jogo. Aí ontem ele começou a colocar atacantes, e como é que a bola chegava? Então até isso só também naquele ontem, chutão que os jogadores só ligação direta. Que não dá só certo nunca. Direta. Aí chega uma hora que isso aí não é de hoje, eu venho dizendo isso faz tempo. O Asa quando ele tá mal do jogo, o Asa quando tá numa noite que nada adianta, aí o Samuel vira aquele, entre aspas, peladeiro, que quer resolver sozinho. Aí onde a bola tá, ele quer tá, e ele pega a bola e prende, e corre, prende, dá contra-ataque. Sinceramente, olha, complicado. Agora, ontem foi muito sabe o que é um meio campo de um time engolir literalmente o meio campo de outro? Foi o que aconteceu com o meu campo do CSA. Você tá lembrado que eu falei aqui. Isso. Eu disse que o Asa era o favorito. Isso, e jogo. Você citou que os eu dois falei agora, onde o CSA mais. poderia equilibrar o jogo e ser superior era no meio campo. Porque na minha concepção, o que o CSA tem de muito bom é o setor de meio de campo. Verdade. Muito bom. O CSA tem um meio de campo com Cailan, Camacho, Dudu Figueiredo e Bigode. Na minha concepção, isso é meio campo pra Série C. Sim. Aí sim, aí é um meio campo formado de um time que quer chegar, voltar a passar de série, subir para uma Série C. Pode não dar certo. Futebol tem isso também. Mas assim, tá muito, eu diria que muito arrumado esse meio campo do CSA. E ainda contou com a noite. Desculpa. E se você buscasse na partida de ontem um destaque no Asa, não tem. O goleiro. O goleiro Cris. Se fosse ele, e outra fez umas 4 ou 5 defesas. Aquela falta do Wanderson, pelo amor de Deus, no setor de ataque do CSA. Você viu? O João lembrou bem. Não tem como. O Wanderson, ele mesmo se machuca. O Wanderson, ele faz uma falta de ataque. Qual era o perigo que oferecia o CSA naquele lance? Ele chega atropelando o jogador. Você foi perfeito, João. Aí a bola lá na linha de fundo da zaga do CSA. Ali foi. Aí o Wanderson, ele faz uma falta de ataque,
toma o amarelo, se machuca e sai do jogo. Me diga aí. É um combo de irresponsabilidade. E eu comparo, Guima, ele atropela o outro, toma cartão e se machuca. Se machuca e sai do jogo. Me diga aí. Que jogada fantástica. Foi. Não, e assim, a gente tem que colocar em mente isso que o Oswaldo falou, é verdade, de você saber rodar as peças. É como um jogo de xadrez. Se você não souber ali mexer as peças no momento certo, as peças já não são lá essas coisas. E você insiste só com aqueles 11. Aí vem um adversário e dá o checkmate. E foi o que aconteceu. Um time apagado, sem destaque, o goleiro fazendo defesas absurdas, como um gato, porque o Cris a sombra do outro. Os pulos que ele deu do também. Marinho chegou. Mariano, né? Mas se não fosse ele, Roberto seria Mariano. uma goleada. Seria uma goleada. Por falar também, né? O Oswaldo falou bem do meio de campo do CSA, mas ontem ele contou também com a noite inspirada do Rian Santana, né? Que a bola chegava no cara, né? O Matheus Melo também fez um grande jogo ontem. E eu não sei porquê, eu acho que o Itamar, de certa forma, tentou queimar o Rian no CSA, porque utilizava o cara na lateral direita. Não, mas é porque também não tinha. Não, a gente tem que ser justo. Ele passou um bom tempo improvisando o Rian Santana como lateral, porque não tinha lateral. E aí ele teve que buscar essa alternativa. Mas você perde um jogador de uma força ofensiva maior. E ontem buscou uma alternativa também na lateral direita, né? Por pouco ele não queimou o cara, porque a torcida já tava pegando. O Lucas Serafini, exatamente. E o Lucas Serafini, que ele utilizou ontem como lateral direito, pra mim fez um bom jogo. Foi muito bem, fez um bom jogo também. Então, o destaque do Asa foi o Cris. Sim. O Cris. Não tenho dúvida disso. Foi a sombra do outro, o Jânio Barbosa, que você acha que... Eu falei, você quer falar no jogo, mas assim, o Cris, ele... Embora, se tiver um jogador, um goleiro perfeito, ele não tava no Asa, ele tava num Palmeiras, num Corinthians aí. E nem esse que tá vindo é perfeito. Então, assim, é porque, claro que somos exigentes, o torcedor muito mais, né? Eu confesso a você. Você tá animado? Dessas derrotas... Sinceramente, tá animado pra Série D? Eu ainda não. Por que, Jânio? Pelo amor de Deus. Eu disse isso ano passado. O Asa demorou a dar uma sequência boa e confiança. O Asa, quando começou a engrenar, podia vir a seleção brasileira e quase ganhava. Mas se pegasse uma final como pegou o Maranhão, quase não jogou bolhufas nenhum nos 2 jogos, né? O traz é exatamente essa consciência. Agora, assim, me digam, os torcedores podem até dizer, não tô defendendo ninguém, não tô pagando pau pra ninguém aqui. Dos títulos que o Asa perdeu, das péssimas partidas que o Asa ganhou, o culpado foi o goleiro aí, o Cris. O Cris entregou algum gol. Nos de ontem também não. Pra mim não teve culpa não. Aí, meu irmão. Tá vendo um comentário aqui de um torcedor, Jânio? A mesma coisa aconteceu com o ano passado com o Matheus. Eu me lembrei do Vandeco agora. O Vandeco, onde é que o Asa quer chegar? É. Aí eu vou fazer diferente. Eu já sei onde você quer chegar. Você acha, e eu concordo, o problema não era goleiro. Não. As carências são outras, mas você já contratou rapidinho um goleiro. E outras carências. E o Asa, diga-se de passagem, tem 3 grandes goleiros agora. Isso, sem dúvida. O Dida, o que chegou ontem, né? E o Cris. Rafael Mariano e o Cris. São 3 grandes goleiros. Agora, o Asa precisa reforçar também na linha, dentro de campo. Não contratar para satisfazer a vontade de alguém. Não contratar apostas, contratar jogadores. Contratar reforços. Contratar reforços. Isso. Contra o CRB mesmo, naquela derrota por 3-0 lá no Rio Pelé, era uma goleada histórica que o Asa tinha tomado do CRB no Rio Pelé. Eu contaria uns 7. Se não fosse o primeiro jogo da final, né? Se não fosse o Cris. É verdade. Uns 7. Aqui operou milagre contra o CRB também. Ontem também o Cris fez. Pelo amor de Deus, o que podia fazer. Eu não vi culpa nos gols dele, não. Mas o pior de tudo, sabe o que é, malandrinho? É que, como sempre, nós é que estamos errados. Nós é que estamos errados. Não, mas o torcedor não acha isso, não. Não, eu tô falando o seguinte, quem tá envolvido no sistema. Aí fica de cara feia, fica reclamando. E nós é que estamos. E as coisas acontecendo sucessivamente. Porque é difícil reconhecer. Porque você reconhecer é você dar um tiro no próprio pé. Exatamente. Ninguém quer, não é? Agora, é o fim do mundo, não? Não, claro que não. O campeonato nem começou a Série D. Então... O meu comentário, o comentário que eu fiz, e eu vou insistir nisso aqui.
Eu não estou dizendo que o Asa tem que botar a baba do boi na Copa do Nordeste. Eu não estou falando nada disso, até porque a Copa Alagoas já foi. O que eu vou insistir aqui, vou bater nessa tecla, e é a minha opinião, agora eu não tenho nada a ver com isso. Nada, absolutamente nada. O Asa tem o seu presidente, o Asa tem um departamento de futebol que é formado por 430 integrantes, o Asa tem uma comissão técnica, o Asa tem um grupo de jogadores, então o Asa está muito bem representado e por pessoas que conseguem fazer um bom trabalho. Agora a minha função é comentar, eu sou pago para isso. Eu vou insistir nessa tecla. A competição do Asa é a Série D. É a Série D. O Asa tem Jacuipense no sábado e tem o CSE no outro domingo. Aí tem um clássico com o CRB na quinta-feira. Se eu tiver que colocar o time titular, eu vou colocar contra o CSE no domingo. É assim que eu penso. Agora, de repente, eles que são profissionais da bola, que estão envolvidos lá dentro, com certeza eles são pagos para isso também e com certeza devem ter mais competência do que eu. Agora, a minha cereja do bolo, o meu objetivo e todos os esforços que eu estou fazendo, não é para se classificar em primeira fase de Copa do Nordeste, não. Porque você se classifica na primeira fase da Copa do Nordeste, aí você vai e pega logo um Ceará pela frente. Um exemplo que eu estou dando. Só um exemplo, hipoteticamente falando. Você pega um Ceará pela frente. Aí você classificou na Copa do Nordeste, você tá 3 rodadas que não ganha na Série D, e aí? E a Copa do Nordeste não é importante. Mas enfim. É importante dar o dinheirinho, mas não dá nada, dá acesso. Foi bom o Oswaldo tocar nesse ponto aí do cruzamento, né, da Copa do Nordeste, só para deixar claro pro torcedor. O grupo do Asa cruza com o grupo que tem hoje o Sport na liderança e o América de Natal na vice-liderança. É o grupo C. C. O Asa é o grupo A. Ceará, não, eu sei, mas só para deixar pro rapidamente aqui para todos vocês. Sim. Se você tivesse o poder de decisão, o que é que você faria hoje para mudar o quadro que está? Você, Vitor Hugo. Eu com poder de decisão, eu dispensaria 7, que eu já tenho a minha lista de dispensas. Qual é a sua lista? Não, passa a lista aí, passa pra mim. Você quer falar? Passa a lista no ar. Quer falar? Fale. Deixa eu terminar logo essa. Isso, você. Eu dispensaria 7 nesse início e traria pelo menos 5 que viessem pra ocupar a vaga. Já chegaram 6. Mas só até agora que ocupou a vaga só 1. Mesmo então, assim. Contrataria. Pelo menos 5 e tiraria 7. 5 bons. 5 jogadores que viessem pra. Nessas alturas do campeonato, Série C começando, Série B em andamento, mas, Série D, onde é que você vai buscar 5 bons? Mas a janela tá fechada. Tem jogador que ainda não foi. Quem não entrou pela janela, por que será que não entrou? Agora, quem não entrou, quem entrou nessa janela aí? Que tá ou no quintal ou no jardim, não entrou por quê? Pois é. Então, essa seria a fórmula pra você. Eu você faria isso. Porque, assim, na minha visão, apesar de ontem ter errado bastante, né? Principalmente pela estratégia que adotou, eu vejo o Asa ter um bom técnico hoje. O Itamar, pra mim, é um técnico muito bom. Contratou o Francisco, Quem é Francisco? O Francisco Salles, executivo, que tem um conhecimento no futebol muito grande. Então, acho que pelo menos ali na comissão técnica e também nessa parte da diretoria, o Asa, foi o pedido do Tamar, a indicação. Hoje está bem servido. Então, a única solução que eu vejo é essa: tirar pelo menos 7 jogadores, que eu já tenho a lista formada, e trazer 5 que venham para vestir a camisa e serem titulares. Para você, gente, o que é que você faria se você tivesse o poder de decidir? Fazer umas dispensas, sim, umas 6 a 7 dispensas, e pensaria muito bem, garimpava de forma ininterrupta para trazer jogadores que venham para exatamente brigar por uma titularidade ou serem titulares. Trazer por trazer, meu irmão. Eu faço time assim, bora pra 10 minutos eu faço um time aqui. Trazer por trazer. Pra trazer por trazer? Não, Você falou uma coisa interessante. Trouxe o executivo de futebol. Tem que dar liberdade, pronto. Não, tem que ter dinheiro. Não, dinheiro, sim, mas dinheiro eu acho que não falta pro Asa hoje. Eu diria assim, Francisco. Concordo com o Vitor Hugo. Não, mas eu vou chegar lá. Não é só dinheiro, não. Eu vou chegar lá. Se você contrata, você tem que confiar em quem você está contratando. Você, para contratar e na hora de você indicar, pesa só a opinião de um, não resolve nada. Eu acho que teria que chegar assim pra ele: Francisco, você tem X, traga aí as peças que você tem conhecimento e que sabe que vai nos ajudar.
dar liberdade a ele. Porque se ele foi contratado, ele tem que ter liberdade. Agora, se for pra ele dar a opinião dele, chegar alguém... Não, é do meu jeito. Isso, é do meu jeito, eu não quero, não sei, não serve. Aí pronto, entrega o barco e vai-se embora. Então, Jânio, você contrataria... Uns 5. No máximo 5. Dispensaria... Uns 7 a 8. 7, vai dar José. Clevane, se você tivesse o poder de decidir, é o Clevane que decide, você faria o quê? Primeiro, eu não tinha contratado 3, aliás, dos jogadores que já foram contratados pelo Asa agora para essa sequência. Primeiro ponto que eu faria: mandaria embora 8 jogadores. 8 jogadores aí do elenco, não vou citar nomes aqui, mas mandaria embora 8 jogadores e contrataria 4 que resolveria o problema. Em posições que o Asa precisa. Entendeu? Oswaldo Barbosa, o que você faria? Mas me permita, eu vou dizer uma coisa a você aqui, você vai me entender. Isso aí, quem tem a responsabilidade de resolver é a direção do Asa. Mas se você fosse dirigente... Mas eu não sou dirigente. Eu não sou dirigente, eu não sou executivo, eu não sou treinador. Isso aí é um problema da direção do Asa resolver. Agora, eu faço uma pergunta: isso é planejamento correto? Um time que começou a se preparar para a temporada em novembro do ano passado. Aí nós estamos a 3 dias da estreia da principal competição do clube. A gente está debatendo aqui mandar 7 embora, trazer 5. Já chegaram 5. Porque o planejamento foi feito errado. A pergunta que eu fiz, é um planejamento correto? Não é. Você começar em novembro, aí a 3 dias da estreia da principal competição, a gente está debatendo aqui que o clube deve mandar 7, trazer mais 5. Pronto, essa é a minha opinião. Se o planejamento realmente é correto. João Paulo, você faria o quê? É complicado porque um planejamento que seria a longo prazo, agora tem que ser a curto prazo, né? Porque tem que fazer agora, né? Então, meu irmão, não tem outro jeito. Investimento, autonomia em quem tá chegando para confiar que essa pessoa vai fazer um bom trabalho, dar autonomia, liberdade e investimento, garimpar e trazer realmente reforços. Na palavra reforço. Na raiz da palavra reforço. Porque, assim como o Clevano disse, você contratar pra dizer que tá contratando ou pra agradar meia dúzia, eu falo assim: não, nós estamos nos movimentando. Tá, mas vai chegar aonde? Tá rodando em círculo. Tá na hora de andar em linha reta, né, e começar a avançar. Eu vou colocar o Clevane para ler agora o primeiro bloco. E a pergunta para daqui a pouco: Itamar Schulli ficou de cabeça inchada pro jogo do sábado? Porque a gente viu o Gabriel Mota, o Igor ontem não foi bem, não é? A gente viu a zaga oscilando. Eu opino. Daqui a pouco todo mundo vai entrar aqui para dizer: você, Itamar Schulli, depois de um jogo daquele, você ficou de cabeça inchada. E o técnico Itamar Schulli tem que agora, mais do que nunca, com o time mais cansado, tem que ver essa questão do secar. É secar, né? Que vai secar. Baseado no secar, existirão jogadores mais cansados, secados, não é? E outros menos cansados. Você lançaria esses jogadores mesmo com esse desgaste, ou você procuraria já dar um gás nesse time? Por exemplo, Gabriel Mota foi bem no jogo que entrou contra o Botafogo, foi muito bem, por sinal. Você lançaria esse jogador? Outras modificações tentando dar a esse time o descanso necessário e também uma postura mais reforçada, revitalizada, ou você manteria a mesma formação para essa estreia, Oswaldo Barbosa? Não, aí a questão não é nem descansar. O problema não é descansar. Eu acho que ele vai mudar o time baseado numa opção técnica que ele vai ter para a estreia. Não é questão dele descansar o time. Por exemplo, para mim não vai ser novidade se ele vier com o Jackson como titular, e não vai ser novidade se ele vier com Gabriel Mota no lugar do Igor Leite, também no setor de meio de campo. Para mim seriam essas duas mudanças, e eu acho que ele irá fazer essas duas mudanças para a estreia. Na zaga, mudaria? Isso é isso que eu tô dizendo. Eu acho que ele vai colocar o Jackson de primeira no lugar
do Fábio Aguiar e o Gabriel Mota no lugar do Igor Leite. O restante do time ele não tem como descansar agora. A zaga foi muito criticada, Oswaldo. Sim, ele não tá fazendo a mudança na zaga? Agora, de repente, o que ele pode fazer também é sacar o Christian Luque e colocar o zagueiro lá, o Danilo Mendes. Agora, que não jogou ainda. Agora, não seria uma temeridade? Mesmo o Christian Luca. Diz que esse jogador foi muito elogiado. Não, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Mesmo sendo. Mesmo reconhecendo que o Christian Luca não foi bem ontem, mesmo reconhecendo que o torcedor vaiou o Christian Luca, mas eu acho até que buscaram só um para Cristo para crucificar. Mas se ele tiver muito desgastado? Mas calma, vou chegar lá responder a sua pergunta. Então, de repente ele pode vir com uma dupla de zaga nova, Danilo Mendes, né? E o Jackson. Agora, acho que não faz. Para uma estreia de campeonato de Série D, você vai com a dupla de zaga que nunca jogou junto? E o Danilo não entrou em campo ainda. Então o cara nem estreou. Então tem uma série de coisas, entendeu? E outra, não adianta você agora querer mexer em tudo pro jogo de sábado, não. Não adianta. Até porque não dá tempo também, né? Não adianta. Agora, você pode fazer algumas mudanças pontuais, na minha opinião. Essas duas. Eu acho que ele coloca o Jackson no lugar do Fábio Aguiar e vem com o Gabriel Mota no lugar do Igor Leite. Eu acho que serão essas aí. Vamos rodar agora, eu vou pro Vitor. Na verdade, essa questão da impaciência do torcedor com o Christian Luca não vem de hoje, né? Pelo que a gente acompanha, principalmente nas redes sociais, o Jânio também acompanha bastante. O torcedor vem insatisfeito com o Christian já tem um certo tempo. Ontem, de certa forma, foi o ápice, né? O torcedor entendeu que ele contribuiu negativamente, principalmente em 2 gols do CSA, e claro, julgou que ele teve essa contribuição, vaiou do início ali, do meio do primeiro tempo até o final, e depois no final ainda proferiu alguns xingamentos contra ele, mas não vem de hoje essa insatisfação do torcedor com o Christian. E eu concordo com o Oswaldo, eu acho que mudar tudo de uma vez também não seria uma saída muito boa, não, porque tem a questão também do entrosamento. O Asa fez um bom jogo. Só, viu, Vitor, lembrando o seguinte, eu falei dessas duas por opção técnica, mas pode ser que ele tenha uma forçada do Super Wanderson, que ontem conseguiu uma façanha. Ele fez uma falta de ataque na linha de fundo de defesa do CSA, tomou o cartão amarelo e saiu machucado no jogo. Então, de repente, o tempo é curto para ele se recuperar. Aí pode ser que de repente ele ache ali o Jailson, alguma coisa nesse sentido. Mas você fazer grandes mudanças no time, primeiro eu acho loucura. E segundo, eu acho que ele não tem nem peças para isso. É verdade. Né? Porque se tá todo mundo debatendo aqui a qualidade do elenco, que deve mandar 7 embora, trazer 5. Mandar 500 embora, trazer 200. Você vai mudar tudo de um elenco que tem suas limitações para botar quem? Então não tem como você mexer demais pro jogo de sábado. Você tem que, o principal coisa que você tem que fazer é tentar recuperar esses jogadores pro jogo de sábado, recuperar fisicamente, recuperar emocionalmente esses jogadores para você ir forte pro jogo de sábado. Agora, grandes mudanças no time não tem nem como fazer. Não, só para finalizar, né, com relação a essa questão das mudanças, eu concordo com as duas do Oswaldo, até porque no jogo contra o Botafogo, né, o Asa foi bem no jogo, apesar de ter empatado, mas o Asa foi muito bem, e tem as peças que retornaram agora contra o CSA. Eu acho que as principais mudanças seriam justamente essas: o Mota no lugar do Igor Leite, ver ali a questão do ataque, se o Wanderson vai ter condição ou não, e um companheiro para ele e pro Alex Bruno. E na zaga, sinceramente, eu não, apesar da má fase do Christian Luca, eu não mudaria, não. Eu manteria os dois, o Christian e o Fábio. Se fosse para mudar, eu tiraria o Christian para dar uma preservada nele, mas assim, mesmo com toda a reclamação do torcedor, na zaga eu não mexeria, não. Eu tiraria também pela palavra preservar o atleta. Pode estar não, pode ser por isso, para preservar a imagem dele. Não, eu acho que não tem nessa questão de preservar a imagem, mas pela pressão que ele vem sofrendo, o tanto de críticas, né, eu tiraria ele para dar uma segurada, uma preservada. Mas eu, assim, mas aí que ele tem que jogar, né, para mudar essa imagem. Mas eu acho que ele tá se afetando com isso, porque ele não tem feito bons jogos com a camisa do Asa. Ontem foi um que ele não fez. No Botafogo não comprometeu, mas claro que no segundo gol teve ali a contribuição também. Vamos lá. Por aí vai. Eu só fazer 2 mudanças. Eu acho que entra o Mota como titular nesse jogo e possivelmente, acho que uma saída é certa. Acho que o Wanderson não joga essa partida contra a equipe da Jacuipense, então o Mota deve ser titular nesse jogo.
E a questão do Igor Leite é porque até agora você não tem um jogador com uma característica igual a dele. Jogador mais cadenciado, o Osório já falou sobre isso. Acho que o Mota é um jogador mais... Dá pra jogar o Mota e o Igor Leite ao mesmo tempo? Acho que dá. Não, mas aí você vai tirar aqui o Samuel do time. Samuel. Aí eu não vejo. Até ele entender que o futebol é coletivo. Mas eu não. O futebol assim, tem que ter uma bola pra ele e outra bola pro time jogar. E fica difícil. Como eu tô falando, assim, a minha opinião. Apesar de todo esse momento de pressão pela perda do título ontem, mas você não pode fazer loucuras em 2 dias, 3 para uma estreia do Campeonato Brasileiro. Eu acho que só entra o Mota no lugar do Wanderson. Eu acho que joga o Jackson, zagueiro. Esse daí esse sai jogando. E o Gabriel Mota, na minha opinião, são essas. Agora, a do Wanderson, né? Aí ele vai ter que escolher um lá. Eu acho que provavelmente ninguém sabe. O Kelto foi embora mesmo? Ele deu entrevista ontem já foi embora e tal. Ele vai até usar. Tá. Então o Jailson ali no lado esquerdo. Eu acho que é isso que é o que ele tem. É o que ele tem. Agora, Clevane, rapidamente aqui dentro desse tema ainda, que eu sei que você quer mudar de assunto, mas assim, eu só vejo o seguinte, eu vejo que ele tá tirando o zagueiro errado. Eu não vi Fábio Aguiar. Eu não vi Fábio Aguiar comprometer em quê? Comprometeu em quê? Gente, vocês não acham também que a gente tá crucificando demais o Cristiano Lucas? Não tô crucificando o Cristiano Lucas, não. Pra mim o Cristiano Lucas era titular ao lado do Fábio Aguiar. Escute bem, eu não tô criticando, eu não tô crucificando o Cristiano Lucas. Não, tô dizendo você. Eu tô dizendo o seguinte, o torcedor já começou a criticar. O que eu tô dizendo aqui é o seguinte, por exemplo, os 3 gols que o Asa sofreu ontem. Foram em que lado do campo e lado de que zagueiro? Se é pra mudar, que não tá atuando bem. Quem teria que ser, fosse para mudar, que não estaria atuando bem e já vem falhando alguns jogos, apesar de ser um excelente zagueiro, um cara que sempre jogou bem, talvez não esteja numa boa fase, num bom momento, mas não tem ido bem nos últimos jogos. O Cristiano Lucas, não é? E o Fábio Aguiar, na minha concepção, não comprometeu. Agora deixa eu fazer uma pergunta a você. O terceiro gol do CSA foi uma jogada por dentro ali, do Matheus Melo, a bola sobrou e ele conseguiu de chapada buscar o segundo, né? O segundo. E aí, Oswaldo, esse segundo é que gerou polêmica e reclamação que teria sido falta no Arthurzinho, tudo bem, mas aí o cara dá uma chapada no canto e faz o gol. Agora vamos lá, você falou do lado da defesa, né? Primeiro gol do CSA, o Rian Santana é lançado nas costas de quem? Paulinho. Do Paulinho. O terceiro gol do CSA, o Rian Santana é lançado nas costas de quem? Mas o Christian... Peraí, é lançado nas costas de quem? Ele não chegou. Do Paulinho. Aí você vai crucificar um só? Não tô crucificando. Eu não tô dizendo você não. Eu tô falando do que a gente viu no estádio ontem, não é você, entenda. O que eu tô dizendo é o seguinte, o CSA sobre explorar bem justamente aquele corredor ali entre o Christian e o Paulinho. É nesse sentido que eu tô falando de você, vou repetir, não é você. Tô falando do torcedor ontem, entendeu? Que ele achou que o grande culpado da derrota, eu não vejo assim. E aí a palavra preservar. Eu acho que você, no lugar de preservar, você vai queimar. Na minha concepção. Tirando se você chega e tira o Cristiano Lucas do time, o cara que há 5 anos tá em Arapiraca, o cara que há 2 anos mantém uma regularidade absurda, é o capitão do time, o cara vai um jogo mal, mas que não foi só ele mal. Aí você chega, tira o cara do time e bota uma dupla de zaga nova, isso é preservado? Não, pra mim isso aí, com todo respeito, é queimar. E outra, ontem os gols do CSA foram falhas coletivas. E o primeiro e o segundo gol entre o Paulinho e o Cristiano Lucas. Não foi só em cima do Cristiano Lucas. E mais do setor do meio campo na questão da cobertura que não foi feita. Vamos lá, então, nesse mesmo raciocínio do Oswaldo Barbosa aí, em relação a não queimar o jogador. Tirar a Fábio Aguiar do jogo, queima o cara. Ali ele foi. Ele veio bem no jogo. Ali foi. Você tem razão. Agora ali foi. É por isso que eu tô dizendo que eu acho que apesar da perda do título ontem, eu não vejo razões pra você começar a fazer loucura de querer mexer demais no time pra uma estreia na Série D. Eu, sinceramente, se tiver que você tirar, se tiver, você poderia colocar o Jackson, que formou dupla de zaga com o Cristian Lucas no jogo com o Botafogo. Agora, uma que eu faria técnica, eu tiraria o Igor Leite, sairia jogando com o Gabriel Mota. Essa daí eu faria. E no lugar do Wanderson, de repente poderia ser o Jailson. Pode ser uma opção. Aquele outro lá,
Vitor Lima. Não, tem Léo outro. Porfírio, chegou agora? Não tem um atacante que tá machucado O Gustavo aí. Ramos. Gustavo Gustavo Ramos tá machucado, vai. Tá machucado na ainda, tíbia, né? ainda dá Não tem nem previsão de voltar, né? Seria uma boa opção. Não tem nem previsão de voltar, né? No jogo contra. Foi. No jogo Da- contra o Operário, se não tô enganado. Esse menino Yarley não é uma opção, não? E ela é atacante. Sim. Sim, Liberada. Não, liberada Não. Ele é um centroavante. Aí Que é. nunca É que não tem conseguiu, estatura. Que nunca conseguiu decolar Baixinho, como. né? Você pegar que o nunca Yarley no conseguiu jogo desse contra. decolar como Na centroavante. verdade, Jacuipense, com ué. todo o respeito que merece qualquer jogador e todo profissional. Até agora ele não disse o que ele é realmente. É. Se ele é atacante Tentaram, liberado, não se ele é conseguiram. centroavante, até Tem agora. que fazer antigamente fazia o psicotécnico Tem o quê? pra descobrir qual é a profissão que você quer. Psicotécnico. Eu fiz pra fazer pergunta e era bem interessante. Eu sinceramente eu não consigo entender até agora. Até que alguém me explique da diretoria. Não, mas não queira Se bem que não, se bem queira que não vão querer entender, não, explicar, queira não sabe? entender, não, que é Entender. Semana Santa. Qual foi o critério? Mas é Semana Santa. O não queira, critério não. para trazer de volta um jogador que não conseguiu fazer absolutamente nada quando esteve aqui no Asa. Mas promete fazer. O critério é não Eu ter não consigo, critério. velho. Aí traz qualquer Eu não coisa. consigo entender. Não, vamos anunciar um pacote de contratações aí até dia 27. Hoje já são 2. de abril. 5 jogadores 27 contratados. desse mês. Dia Cinco 27 a contratados? janela fecha. Chegaram agora os 5, foi? Não, rapaz, já foram contratados. Não, foram 6 com o goleiro. Não, 5, rapaz. O Vamos ver, Léo já são Porfírio, seis. Léo Léo Porfírio, Porfírio. Gabriel Moto, Jackson, Danilo Mendes e o Rafael Mariano. Ô, Clevane, Não outra tem outro, coisa. não? O Uma outro não pergunta. conseguiu, não. O outro não veio, não. Uma pergunta, ontem saiu aí a renovação de contrato já publicada no BID Do Léo. do Léo Bahia. Você encara como uma nova, muito Não, boa essa é contratação? uma segunda oportunidade que ele está tendo para ver Aí- se... De novo? É, uma Não, vez mas uma oportunidade. Aí é onde a gente para e pensa Sim. assim. Só Eu vou detalhe. falar, agora eu vou pra Gé Oswaldo, eu não sou diretor. A gente para e Eu vou pensa contratar, assim. A gente que eu vai vou ver dizer? mudança daqui pra frente quando renova irmão. o contrato do Léo Bahia. Sim, meu irmão, Jogador que não rendeu em nada, que não agregou em nada o Asa. Vai ter mudança. O torcedor pode acreditar que vai ter contratação diferente. Ou O Asa é dispensa. uma mãe. Não vai. Foi. Renovação de Léo Bahia. agora, Pra quê? vamos Pelo ver, amor de agora Deus. deu besourão. Alguma coisa deu certo. Como né? diria o outro, Alguma agora coisa deu deu certo besourão, ele. chega, cansou. Alguma coisa deu certo nele. Agora ontem você. Deu certo viu? nele o quê? Alguma coisa deu certo nele com o Asa. Deve, Não, deve eu não ter vou dado A mesmo. contrato. informação é que tem um patrocinador que banca o salário dele. Aí tá certo. Então o Asa não paga o salário dele. Não sei se paga. Não, você disse agora que o cara banca o salário Não sei dele. se paga. A informação É de onde o Léo Bahia? Da Bahia. Não. Acho que é Nem da todo, Bahia, né? sei lá. deixa eu dizer. Agora eu vou dizer uma coisa a você, com todo respeito ao Léo Bahia, Olha, mas deve ser um patrocínio bem baratinho. Renovação E de o cara pagar contrato o salário e do Léo Bahia não deve um ser melhor essas de coisas salário, todas, não, viu? melhorando na Gadinha. Melhorou o salário dele, Melhorou na hein? Gadinha. Claro, e o cara vai renovar pela mesma coisa? O jogador tem 22 Aí o torcedor anos. vai acreditar em mudança É um quando vê jovem. isso. Tenha É um calma, jovem de Semana 22 Santa. anos. É. Eu sou Aí cara, agora 22 você imagina, anos. Guima, assim, Ele surgiu no 13. com todo esse cenário, não tem como o técnico fazer uma grande mudança. Não tem. Não tem como, não tem porque, como. assim, com o time titular que nós vimos ontem, não tinha. Assim, a gente não tinha liga. Aí como que ele vai fazer? Uma grande mudança aí. Fica aí, meu difícil. irmão. Esse Praxedes joga de quê? Praxedes? Porfírio, Porfírio. O cara é sub-20, só jogou a Copa Atacante, São Paulo. Era banco no Sub-20. Ele do Guarani. jogou só a Copa São Paulo e Banco veio no Léo sub-20. Porfírio. Sim, mas de Calma, repente. Não se estresse, não. É Não tô Semana estressado, Santa. não. Vai Eu tô fazer o dizendo. seguinte: vá degustar aquele filé de bacalhau que o senhor comprou hoje, que eu vi o senhor comprando. Eu vi o senhor comprando. No mercado eu fui. Vá degustar o filé de bacalhau que o senhor Isso é comprou. intriga da oposição. E você é porque conversa. o japonês não acertou. Tenha Porque calma. o bacalhau? Ou não, o jogador japonês que eu vi também do Guarani. Guarani. Por empréstimo. Era os vinhos japinha Só também, né? foi pro O Pouso Ratamoto, Alegre. o Qual é o nome do japonês? Era o, deixa eu procurar aqui. Takahara. Fugiram da Kombi. Takahara na rara. Ele acertou com o Pouso Alegre para disputa da Série D, mas a informação que se tinha, inclusive o Jânio falou, é que o Guarani também queria empurrar ele pro Asa. Uau, vai. Empurrar? Que é isso? Um japonês no ar? Que termo agressivo. Que a sucursal, é. Seria algum intercâmbio? Meu Deus do céu. Seria, Casa da Jânio Mãe Barbosa, Joana. algum intercâmbio Vamos ver aqui asiático? o nome dele. Não. Como é que Deixa eu ir logo pro Bota aí, intervalo. Manuel. Bota aí Como o é que é o contrato. negócio? Bota aí o contrato do Léo Bahia na tela. O contrato do Léo Bahia. Tá o do Léo contrato Bahia. aí? Mas Lá, isso- o bid da Isso é CBF. coisa pessoal. Não, bid, rapaz. Vídeo, O vídeo. senhor recebeu, você botava o contrato. Ah, sim. o vídeo, renovação do Esse contrato. negócio de contratar. É o Ryuta Takahashi.
Takahashi. Ryuta Takahashi. Foi por empréstimo. Takahashi, não? Olha. Aí, prorrogação e alteração salarial aí. Olha, ganhou o contrato aí. Leonardo Oliveira Costa. E essa camisa que ele tá vestindo? Do Serra Branca. Alteração salarial, agora, pra mais ou pra menos? Mas aqui foi a herança do Raniel, não foi? Por que o Raniel não levou pro América? Ele tava no Grapiúna, mas que jogou com o Janiel no Serra Branca. Mas por que não levou pro América? Ele levou o Yarley e mandou de volta. Oswaldo, vá, meu filho. Bora, É Semana Santa. Desenvolva. Vai degustar aquele. Desenvolva. Ia ser um cara bora trabalhar. Atenção! Torcedor! Liga o coração! Aumenta o som que a emoção não acabou! Tá só começando! Vamos junto! Vamos! Voto! Campeonato alagoano já ficou pra trás, mas a paixão na arquibancada pede muito mais. Vem Copa do Nordeste, vem Série D aí. Quando a bola rola, cê já sabe onde ouvir. Rádio 90.